Senhor irmãos, bom, na literalidade da palavra, levando ao pé da letra, tá? Segundo alguns estudiosos de cultura judaica, né, dizem o seguinte. Não, primeiro vamos para a Bíblia, né? Moisés, ele fica 40 anos no Egito, depois ele vai ficar cerca de 40 anos apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Depois ele vai passar 40 anos com o povo no deserto. Moisés, quando passa a primeira fase da vida dele, de 40 anos no Egito, ele vai adquirir toda a ciência e sabedoria do Egito, tá? Ele vai ser uma pessoa, se fosse nos dias de hoje, um pós-graduado em toda a ciência, astronomia, filosofia da época, né, sabedoria, conhecimento, tudo, porque o Egito na época como é que se diz? É o povo mais desenvolvido da Terra na época, né? A escrita, a matemática, tudo isso tá vindo de lá, nessa época, ok? Inclusive, dizem que Moisés aprendeu a escrita lá. Por quê? Porque esse povo que vivia, o povo hebreu, não tinha escrita ainda, entendeu? Então ele vai aprender a escrita ali para poder também mais tarde escrever muitos livros, né, do Pentateuco, inclusive. Mas muito bem, fora isso, Moisés, ele vem carregado do Egito com toda a sua bagagem, toda a sua cultura, toda a sua sabedoria, né? Tudo que Moisés tinha como homem, interiormente dizendo, era egípcio. E quando ele sai do Egito, ele vai apacentar o rebanho do seu sogro Jetro, ele passa 40 anos nos desertos, apacentando as ovelhas. Então ele vai perdendo tudo que é egípcio, vai ficando para trás. Só que no Egito, na época, tá, as sandálias duravam muito. Isso é um ensinamento rabínico, né, de cultura judaica. E a única coisa que sobrou de Moisés foi perdendo toda a sua característica egípcia. A única coisa que sobra, né, fisicamente falando, era a sandália, porque ainda tinha um brasão com Deus Ra, do Egito, né, dessa sandália. Então ele foi perdendo o Egito que estava dentro dele no período que ele estava no deserto. E agora Deus aparece para ele e diz: tira a sandália dos teus pés, como quem diz, tira ainda o que resta do Egito em você. Tira o Egito de dentro de você, ainda tem um pouquinho de Egito, tira. E aí, a partir dali, sem contar também, o que Deus está querendo dizer para ele? Que agora ele vai ter que contar não com sua força, já que ele tinha matado lá atrás um egípcio, contando com sua condição, porque ele era príncipe, ok? Moisés não era qualquer um no Egito, não era apenas um egípcio qualquer. Moisés era príncipe, tá? Príncipe do reinado de Faraó. Então Moisés gozava de uma autoridade e de uma grande confiança, né, e autoridade sobre os outros no Egito. E Moisés tinha matado um com a força da sua posição, né, com a força da sua colocação dentro da hierarquia do Egito. E agora Deus está falando para ele que ele tinha que abandonar tudo que era do Egito, não podia ficar nada do Egito, porque ele tinha que contar agora com o poder de Deus. Então ele vai até Faraó, a partir desse chamado aí, e vai libertar o povo de Israel das garras de Faraó, não com algo egípcio, não com força humana, não com capacitação humana, mas sim com o poder de Deus. E assim somos nós hoje, né? Nós não temos que contar nada do Egito na nossa vida. Não temos que contar com nada que é mundano, nada com nossos estudos, com nossa faculdade, nosso grau de instrução. Por isso que às vezes Deus pega uma pessoa que é semi-analfabeta como Pedro e vai usar poderosamente. Por quê? Porque não é nada do Egito, tem que ser tudo de Deus para poder executar as obras do Senhor. Paz.